Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve a sensação de que todo mundo consegue aprender inglês, menos você? Que todo mundo fala, todo mundo entende, todo mundo evolui e só você continua travando. Se você já sentiu isso, eu queria que você continuasse comigo, porque existe uma coisa que quase ninguém fala. A maioria das pessoas só mostra quando finalmente conseguem falar inglês, mas elas nunca mostram quantas vezes travaram antes. E é exatamente por isso que você começa a acreditar que o problema é só você. E eu quero mudar essa ideia hoje. Deixa eu ver se eu acerto. Você já pensou na resposta perfeita? Mas ela só apareceu 5 minutos depois que a conversa acabou? Ou então você sabia exatamente aquela palavra até alguém perguntar e naquele momento a sua mente simplesmente ficou em branco? Isso acontece muito mais do que você imagina. Ou talvez você já tenha entendido uma música inteira em inglês e pensando, agora vai. Mas quando alguém perguntou uma frase simples, você travou de novo. E sabe qual é a conclusão que muita gente tira? Que ela não nasceu para aprender inglês, quando na verdade ela só está vivendo exatamente o mesmo processo que milhões de outras pessoas. Sabe por que parece que só você passa por isso? Porque você só enxerga o resultado das outras pessoas. Você entra nas redes sociais e vê alguém falando inglês, vê alguém viajando, vê alguém conversando naturalmente, mas você não vê quantas vezes aquela pessoa travou, quantas vezes ela teve vergonha, quantas vezes ela pensou em desistir. Essa parte quase ninguém mostra. E quando você compara o seu bastidor com o palco de outra pessoa, você sempre vai achar
que está ficando para trás. Eu também já fiz isso. Eu olhava para outras pessoas e pensava: o problema sou eu. Até entender que eu estava comparando o começo da minha caminhada com um capítulo que elas decidiram mostrar. Cada pessoa tem uma história diferente, um ritmo diferente, uma insegurança diferente. E eu parei de medir o meu progresso pela velocidade dos outros. Foi exatamente ali que eu comecei a destravar. E talvez era isso que você precisava ouvir hoje. Sabe o que acontece quando você para de acreditar que o problema é só você? O peso começa a diminuir, a culpa começa a diminuir, o medo já não parece tão grande. Porque agora você entende que faz parte do caminho. E é curioso, porque o inglês não muda de um dia para o outro. Mas a forma como você olha para si mesmo, essa pode mudar hoje. Talvez você ainda vá travar, esquecer palavras, ficar nervoso e tudo bem. Porque a coragem não aparece depois que você destrava. É ela que começa o destravamento. E é curioso, porque o inglês não muda de um dia para o outro. Mas a forma como você olha para si mesmo, essa pode mudar hoje. Talvez você ainda vá travar, esquecer palavras, ficar nervoso e tudo bem. Porque a coragem não aparece depois que você destrava. É ela que começa o destravamento. E é curioso, porque o inglês não muda de um dia para o outro. Mas a forma como você olha para si mesmo, essa pode mudar hoje. Talvez você ainda vá travar, esquecer palavras, ficar nervoso e tudo bem. Porque a coragem não aparece depois que você destrava.
É ela que começa o destravamento. Se tinha uma coisa que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava começando, é que não precisava ser perfeita para continuar. Eu só precisava não desistir. E hoje eu quero dizer isso para você. Se você travou, respira. Se você esqueceu uma palavra, continua. Se hoje não foi como você imaginava, volta amanhã. Porque destravar o inglês não é sobre nunca travar, é sobre não deixar que cada trava faça você desistir. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também acha que está caminhando sozinho, porque ninguém deveria destravar sozinho. E se hoje você precisava ouvir isso, guarda uma coisa no coração. Você nunca esteve sozinha. Só ainda não tinha encontrado o caminho. Porque ninguém deveria destravar sozinho. Primeiro destrava, depois refina, evolui sempre. Destrava e fala.